Veio na cidade de Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília, onde parte da família teria sido feita refém. Marcos Antônio Lopes de Oliveira chegou a ser indicado como suspeito de ser um dos mandantes do crime. Agora, com a identificação do corpo, a polícia acredita que ele e a família foram vítimas de um sequestro. À tarde, a Polícia Científica de Goiás confirmou a identidade de mais 4 vítimas com o uso de DNA e das arcadas dentárias. Elisamar Silva e os filhos dela, Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6. Elisamar era nora de Marcos Antônio e foi após o sumiço dela e dos filhos que a investigação teve início. Os corpos dos 4 estavam carbonizados no carro de Elisamar, encontrado em Cristalina, Goiás. Outros 2 corpos encontrados no carro que pertencia a Marcos Antônio ainda não foram identificados. Até o momento, a polícia prendeu 3 homens por participação no crime. Gideon Menezes, Horácio Carlos Barbosa e Fabrício Silva Canhedo vão seguir presos preventivamente por determinação da Justiça. A polícia suspeita que o crime foi motivado por dinheiro. Segundo a investigação, pelo menos 3 integrantes da família que estão desaparecidos teriam movimentado dinheiro com a venda de imóveis. Uma delas, Cláudia, ex-mulher de Marcos Antônio, teria recebido R$40 mil. E a polícia encontrou a mesma quantia na conta de um dos suspeitos. Outra desaparecida, Renata Belchior, atual esposa de Marcos Antônio, havia recebido R$400 mil pela venda de uma casa. Eles tinham ciência desse dinheiro que estava circulando e no mês de dezembro coincide com o aluguel da casa em Planaltina. Então foi o tempo que eles teriam planejado todo esse crime, colocado alguma das vítimas em cárcere para subtração de valores. As buscas pelos desaparecidos continuam. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram uma varredura na chácara do sogro de Elisamar. Mergulhadores e cães farejadores também participaram das buscas, que tiveram o apoio de um drone. Os investigadores também fizeram uma varredura numa nova área em Planaltina, no Distrito Federal. Ele estava foragido desde segunda-feira, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar financiadores e organizadores dos atos golpistas. Ele estava escondido numa pousada em Guaçuí, no Espírito Santo. CVC era assessor parlamentar do deputado estadual do Rio de Janeiro, Felipe Pubel, do PL. Em Brasília, a Secretaria de Administração Penitenciária começou a colocar tornozeleiras eletrônicas em 335 dos quase 1.500 investigados pelos atos golpistas. Eles foram soltos por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nesses casos, embora haja fortes indícios de participação dos crimes, até o presente momento não foram juntadas provas da prática de violência, invasão dos prédios e depredação do patrimônio público. Outras 740 pessoas tiveram as prisões em flagrante convertidas para preventiva, quando não há prazo para acabar. O ministro apontou evidências de crimes como terrorismo e golpe de Estado. E o ministro relator ainda deve analisar 384 casos até o fim da semana. O delegado Fernando de Souza Oliveira, que no dia dos ataques estava substituindo o titular Anderson Torres na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, prestou depoimento ontem. Fernando Oliveira relatou que Torres aprovou um plano operacional de segurança para a Esplanada antes de viajar de férias, mas que não foi deixada nenhuma diretriz específica, sendo que ficou combinado que ele, Fernando Oliveira, seria acionado em caso de necessidade, que o secretário Anderson não apresentou o declarante aos comandantes das forças policiais do DF e nem ao governador do DF antes de viajar aos Estados Unidos. O delegado Fernando Oliveira disse que as informações do Serviço de Inteligência do Distrito Federal eram colhidas principalmente pelas redes sociais, que recebeu poucas informações sobre radicais, sendo sua grande maioria advinda de rede social e não acompanhamento in loco realizado por policiais de inteligência. Ele disse ainda que as informações de inteligência apontavam que o ambiente estava controlado e tranquilo, nos seguintes termos, conforme constam dos grupos: ânimos pacíficos, situação tranquila e sem alteração, normalidade, tudo normal. Policiamento reforçado. O ex-número 2 da Secretaria de Segurança Pública do DF foi ouvido no inquérito que apura se Anderson Torres
foi omisso e conivente com os atos golpistas na esplanada dos ministérios. Apesar dos relatos de aparente normalidade, Fernando Oliveira admitiu que um relatório de inteligência apontava para o risco de ânimos exaltados entre os apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro e que a Secretaria de Segurança Pública não deu continuidade às investigações. Segundo o delegado, apesar do alerta, não havia confirmação concreta por parte da inteligência sobre o tamanho e se a manifestação ocorreria e em quais proporções. Um novo depoimento de Anderson Torres está previsto para segunda-feira. Anderson Torres está preso no batalhão da Polícia Militar. Ele é investigado por suspeita de omissão durante atos terroristas. A TV Globo também teve acesso à íntegra do depoimento do ex-comandante-geral da PM do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira. Ele foi preso 2 dias depois dos atos de vandalismo por decisão de Alexandre de Moraes. Em seu depoimento, Fábio Vieira deu detalhes sobre a tentativa de desmobilização do acampamento de bolsonaristas radicais em frente ao quartel-general do Exército. Segundo o coronel, ainda em dezembro, quando vândalos tentaram invadir a sede da PF em Brasília, por 2 vezes tentaram fazer essa desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército, que a PMDF chegou a mobilizar cerca de 500 policiais militares, mas o Exército entendeu que era melhor eles fazerem essa desmobilização utilizando seus próprios meios e declarou a permanência do acampamento contribuiu muito para o ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Hoje, o jornal o Globo revelou que depois dos ataques de 8 de janeiro, o ex-superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, Vitor César, sugeriu soltar os golpistas presos em flagrante. A proposta foi feita em conversa reservada com o interventor da Segurança Pública, Ricardo Capelli. Na conversa, o delegado manifestou preocupação com a falta de estrutura para prender mais de 1.200 pessoas. Mas Capelli afirmou que iria cumprir na íntegra a decisão judicial. Os presos foram levados para a Academia da Polícia Federal. O interventor exonerou Vitor César 2 dias depois dos ataques. Depois de 11 dias da morte do esposo dela, Dirceu Borchardt. De acordo com o delegado de Polícia Civil de Toledo, o depoimento com detalhes contraditórios de Odete levaram à prisão. No dia dos fatos, ela alega que eles estavam acordados, então já saiu algumas provas técnicas afirmando que ele não teve lesão de defesa. Isso leva a crer que ele não estava acordado, pois se estivesse, ele teria se defendido. O caso aconteceu na madrugada do dia 7 desse mês. Por volta das 2 horas da manhã, vizinhos da casa chamaram a polícia após gritos de socorro. Vinham de Odete, que estava acorrentada em uma cadeira. Dentro da casa, os policiais encontraram Dirceu, de 40 anos, morto em cima da cama com golpes de faca. No primeiro depoimento, Odete contou que, ao abrir a porta, foi surpreendida por 4 indivíduos encapuzados, que eles colocaram uma fita na boca dela, um saco preto na cabeça e a acorrentaram em uma cadeira. Para a polícia, não é descartada a possibilidade que a própria mulher tenha se acorrentado. Ela foi encontrada acorrentada no meio da rua, que é alguma coisa que é incomum. E estaria, como ela foi amarrada por correntes, é possível sim que ela mesma tivesse realizado essa amarração. Ficar no Brasil ou iriam para fora, nós realmente não temos essa informação, uma vez que, como era uma operação de rotina, certamente isso acontecerá numa segunda fase. A polícia prendeu os 2 motoristas em flagrante. Eles foram levados com as armas para a Polícia Federal de Guaíra. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a apreensão foi feita por meio de uma abordagem de rotina com informações do setor de inteligência da Polícia Militar. Por isso, não se tem detalhes de quantas pessoas de fato estão envolvidas no esquema e qual seria o destino exato da carga. Há suspeita de que as armas seriam entregues no estado de São Paulo. As informações serão apuradas em um trabalho de investigação que começa agora. Iriam para São Paulo, a princípio. Não havia uma informação precisa dessa carga. Foi uma operação rotineira realizada pelo BPFROM e pelo BPRV. Essa operação tem um impacto muito grande a nível nacional. Do Novo México, onde a equipe filmava um faroeste em outubro de 2021. Durante o ensaio de uma cena, o ator Alec Baldwin estava com um revólver que disparou.
A diretora de fotografia, Halyna Hutchins, estava em frente a ele com uma câmera e foi atingida no peito. Chegou a ser levada para um hospital, mas morreu. O diretor do filme, Joel Souza, também ficou ferido. Baldwin recebeu a polícia no set logo depois e explicou que era ele quem estava com a arma. A polícia também conversou com a profissional responsável pela manutenção e preparação da arma, Hannah Gutierrez Reed. Hoje, a promotora responsável pelo caso decidiu denunciar os dois por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As autoridades ainda investigam como uma bala real chegou ao set de filmagem. A munição deveria ser de festim. Alec Baldwin disse que a arma disparou sem que ele apertasse o gatilho e que já havia recebido a arma carregada. As denúncias contra ele e a armeira serão encaminhadas à justiça. O tribunal terá que decidir se aceita as denúncias e aí então marcar o julgamento. Eles podem ser condenados somente por homicídio culposo ou por homicídio culposo com agravante pelo uso de munição real. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. A defesa de Alec Baldwin nos enviou uma nota dizendo que a decisão da promotoria distorce as circunstâncias da trágica morte de Halyna Hutchins e constitui um terrível erro judiciário. O advogado disse também que Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala de verdade na arma ou em qualquer lugar do set de filmagem. Mas a promotora afirma que, como produtor do filme, Baldwin deveria saber das condições de segurança daquele local de trabalho. Baldwin chegou a um acordo com a família da diretora no ano passado. A previsão era que as filmagens fossem retomadas ainda neste mês, com o marido de Hutchins como produtor executivo. Mas isso pode mudar por causa das acusações. Gente, aproveitando, ainda nem sentei aqui para brincar. Olha só, começou então o Verão RPC aqui em Curitiba, no Shopping Cidade. Vai até domingo e toda essa criançada aqui está se divertindo. Por exemplo, tem oficina aqui de catavento. Quer ver, ó, tem um cara que é soprando aqui. Sopra com força, vai! Mais força! Meu Deus do céu, ele é muito forte. Olha só, a criançada faz o próprio catavento. Tem também pulseirinha de miçanga para fazer bem, sair todo mundo bonitinho aqui desse espaço. Você vai fazer uma pulseirinha? Vai ficar bem linda? Tem certeza? Como é teu nome? Laura. Como? Laura. Ah, Laura, que cor que você quer a tua pulseira? Sim. Ah, sei lá, ó, azul, rosa, bem colorida. Vai ficar lindo demais. E olha só então, esse espaço aqui em Curitiba vai até domingo e é tudo de graça. Os pais podem trazer as crianças aqui para que elas possam se divertir nesse cantinho aqui do Shopping Cidade, que fica no bairro Auer, aqui em Curitiba, do meio-dia até as 10 horas da noite. E no estado também tem programação. Na nossa página no G1 Paraná você confere a programação completa. Agora deixa eu pedir para o Rodrigo Brito mostrar para vocês que os pais vem aqui, traz as crianças e ficam aqui, ó, assistindo a gente enquanto a gente está participando aqui ao vivo no Boa Noite Paraná. Tá toda a galera aqui acompanhando e dando uma olhadinha para curtir esse Verão RPC. Ellen?